Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação do Flamengo, e chegou o grande dia, o dia da Recopa Sul-Americana. Vocês sabiam que o Flamengo só conquistou um título internacional dentro do Maracanã? Vocês se lembram qual é? Ou seja, a Recopa Sul-Americana de 2026 pode ser o segundo título internacional conquistado pelo Flamengo dentro do Maracanã. Então, é um título importante, sobretudo pelo momento que o Flamengo está vivendo nesse início de temporada. E aí eu vou querer saber de vocês, galera. Qual time Felipe Luiz tem que mandar a campo? E por que eu estou levantando esse questionamento? Porque, na minha visão, ele está numa encruzilhada. Se ele de fato gosta de pôr em prática a tão meritocracia que ele sempre cita, ele precisa fazer mudanças na equipe titular. Eu vou dar a minha opinião e eu vou querer saber de vocês e também dar uma informação envolvendo Jorginho. E aí, ele vai para o jogo ou não vai? Treinou ontem ou não treinou com os demais jogadores? A gente vai falar muito sobre esse duelo e a gente vai trazer essas informações para vocês. Mas, então, vamos lá, galera. O Jorginho treinou normalmente, eu já havia dito no último vídeo que a ideia da comissão técnica do DM não é tê-lo como titular, a ideia é levá-lo para, quem sabe, utilizá-lo ali no segundo tempo, uma precaução, até porque se esse duelo for para as penalidades máximas, o Jorginho é um cara que bate muito bem, ou seja, seria ótimo ter o Jorginho à disposição para bater a penalidade máxima, embora obviamente eu não esteja torcendo para ir para os pênaltis, mas a gente sabe que toda precaução nessa hora é muito necessário. Então, o Flamengo vai ter o Jorginho à disposição, só não vai ter o Saul, que ainda vai demorar para voltar para os gramados, enfim, está no processo, está na etapa 2 do processo de recuperação, segundo o Flamengo, são 5 etapas, vai demorar, acredito eu, que lá para abril, talvez maio, ele retorne. Ele está passando por um processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo. Dito isso, todos os jogadores, exceto o Saul, à disposição, inclusive o Gonzalo Plata volta. Pois é, Felipe Luiz é apaixonado no Gonzalo Plata, não é nenhuma loucura imaginar que o Plata será titular nesse jogo. Mas vamos lá, galera. Por que eu levantei a bola lá no início do vídeo? Meritocracia versus não meritocracia, digamos assim. Porque o Felipe Luiz gosta muito de usar essa palavra e diz que o campo fala. Felipe, se o campo estiver falando, você precisa fazer mudanças nessa equipe titular. E eu vou fazer uma análise que seriam mudanças assim, que muita gente pode ficar assustados. A dupla de zaga, para mim tem que ser Vitão e Danilo, a dupla de zaga que jogou contra o Madureira. Eles vivem um melhor momento que a dupla que foi titular no ano passado. E, gente, isso não quer dizer que eu estou descartando o Léo Pereira e Léo Ortiz. Não! O fato de botar um jogador como titular em um duelo não quer dizer que o outro não sirva mais. Vocês precisam entender isso, uma coisa totalmente diferente da outra. Na lateral esquerda, embora o Alexandre esteja vivendo o início de temporada bem abaixo, muito abaixo, mas também o Ayrton Lucas não está voando. Então, é o famoso tanto faz. Na lateral direita, embora o Felipe Luiz tenha dito na última entrevista coletiva que faltou profundidade ao time do Flamengo, e o Emerson Royal, por característica, dá mais profundidade do que o seu concorrente na posição, Varela, mas eu começaria com Varela e pensaria nessa tal profundidade com algum jogador ofensivo. E aí entra o Gonzalo Plata, quem sabe? No meio de campo, obviamente, eu manteria Pulgar, de primeiro volante, começaria com Everton Araújo, de segundo volante, Lucas Paquetá mais adiantado, Arrascaeta, obviamente, no meio de campo, e o ataque, o Flamengo precisa de gol. Ah, o Pedro não está vivendo. Gente, o Pedro é o cara que sabe melhor finalizar nesse time do Flamengo. Ele tem que ser titular. Não dá para não ter o Pedro como titular. Se você gosta do Pedro ou não, esquece. Estamos falando para esse jogo. E para esse jogo, o Pedro é o único centroavante à disposição. Então, eu acho que ele tem que ser titular nesse time do Flamengo. E na ponta esquerda,
Eu sei que muitos vão me criticar agora, mas eu colocaria o Samuel Lino e não colocaria o Cebolinha, justamente pelo ponto que eu levantei na lateral direita, profundidade. O Cebolinha não é um jogador de profundidade, é um jogador de drible, pega a bola, arrasta para o meio e finaliza. O Samuel Lino, ele dá mais essa profundidade que o Felipe Luiz tanto mencionou na entrevista coletiva pós-derrota para o Lanús. E nós sabemos como os jogadores do Lanús vão atuar, totalmente na defensiva. E muita gente levanta a tese o seguinte: se o Flamengo fizer gol nos primeiros minutos, o Lanús vai sair mais. Também acho que não, tá? Embora eu também tenha pensado assim por pouco tempo, mas fazendo um estudo do Lanús, como o Lanús jogou contra o Fluminense na temporada passada, em mata-mata, contra o Cruzeiro, não é um time de se arriscar, mesmo sofrendo um gol, digamos assim, e teoricamente sendo ameaçado no placar e também na eliminação. Eles não vão fazer isso. E é característico mesmo de time argentino. Vamos falar sério agora, o bom português. Se o Flamengo jogar o que sabe jogar, tem totais condições de vencer esse jogo, virar o placar e ser campeão dentro do Maracanã. Agora, o que me faz crer que o Flamengo vai jogar o que sabe jogar? O início de temporada do Flamengo é terrível, é fraco. E eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo. Eu estou aqui dizendo que o Flamengo, pelo investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. Competir por tudo. Porque no jogo de ida o Flamengo não competiu. O Flamengo deu um chute no gol do Lanús. Repito o que eu falei pós-jogo semana passada. Isso é inadmissível. Então, ou os jogadores mudam a postura, o estado anímico, palavra da moda aí, ou o Flamengo será vice dentro do Maracanã e vai ter que conviver novamente com aquela frase, crise na Gávea. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui! Mudar o assunto aqui, falar sobre Luiz Henrique, porque pode acontecer, eu estava vendo na matéria, que pode acontecer do Ryan, né, jogador que era do Vasco, foi para o Brighton, se eu não me engano, na Inglaterra, está se destacando lá. Pode acontecer do técnico Carlo Ancelotti convocar o Ryan. E daí, uma possibilidade dele ocupar a vaga do Luiz Henrique na seleção brasileira. O que poderia fazer o atacante mudar de ideia e tentar fazer como o Gerson, voltar rápido para o futebol brasileiro, visando que o Gerson se ligou. Ele foi para lá, depois que ele chegou lá, se eu não me engano, ele foi convocado só mais uma vez, ou nenhuma vez ele foi convocado. Então, ó, Copa do Mundo chegando, ele picou a mula de volta para o Brasil para tentar aí jogar no Cruzeiro, performar no Cruzeiro e ter uma vaga de volta na seleção brasileira. A situação do Luiz Henrique pode ser muito parecida. Se o Ancelotti não convocar ele para essa data agora de março, o jogador pode começar a pensar em fazer um movimento de volta para o futebol brasileiro. Lembrando, é um jogador caro, muito caro. Além de ser um jogador muito caro, é um jogador que o Zenit não vai querer desfazer dele. Então o Flamengo, se quiser contratar, vai ter problema para contratar, porque é um jogador que vai ser muito difícil de ser contratado. Mas é bom ficar no radar, porque ele pode mudar de ideia e querer retornar para o futebol brasileiro. E aí você tem hoje no Brasil que pode contratar ele, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que tem assim condição de entrar numa briga por uma negociação lá com o Zenit. O Cruzeiro, o Palmeiras contratou o John Arias, os dois jogam na mesma posição, acho mais difícil. Mas Flamengo e Palmeiras têm totais condições, então é bom o Flamengo ficar atento a essa possibilidade, até nessa última semana aí de janela de transferência. Bom, gente, vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. O técnico Felipe Luiz
fez mais uma atividade hoje com o grupo na parte da tarde, pensando, focado 100% no jogo de quinta-feira. E é isso. Estamos com a cabeça só nesse jogo. Quem for ao Maracanã, vamos cantar, empurrar e apoiar. E muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!